E vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 26, Dom de Curar. Dom de curar. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito, prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofriam. Então, após a leitura do Evangelho, sempre lembrando que há exemplares disponíveis ali, disponibilizados em cima da mesa para aqueles que quiserem acompanhar a leitura, tá bom? Então, vamos começar o nosso estudo. E conosco nessa noite, para facilitar e auxiliar na reflexão desse estudo, nós temos a nossa amiga Deusair Maria. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar, a equipe espiritual aqui desta casa, auxiliar cada um de nós no nosso entendimento para a leitura da noite. Aos internautas também, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque a hora que eles for ver, né, às vezes pode ser durante o dia, pode ser à noite. E que Deus abençoe a nós todos, os irmãos desencarnados também e encarnados. Somos criados, meus irmãos, simples e ignorantes, quer dizer, sem saber nada. E fomos colocados nas experiências da vida e fomos ganhando com isso condições de desenvolvimento dos potenciais que Deus colocou em nós e na nossa criação. Então fomos envolvendo esta potencialidade com o tempo até chegar a essa condição em que nós estamos agora. Nós estamos como espíritos, na maior parte dos habitantes da Terra, estamos numa condição mediana, digamos assim. Nós não somos mais espíritos primitivos, mas também não somos espíritos perfeitos. Estamos nos primeiros passos da regeneração e somos convidados a assumir a consciência daquilo que afetivamente somos, que nós somos de fato o espírito. O Espiritismo responde: nós somos espíritos imortais. E mais, as religiões já falam isso há muito tempo. Só que aí nós vamos lembrar do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec fala para nós o seguinte: se nós não tiver a chave para o nosso entendimento do Evangelho de Jesus, nós temos dificuldade, nós podemos ler, mas nós não conseguiríamos alcançar efetivamente o que Jesus veio trazer. Esta chave é o conhecimento da vida futura. Então o Espiritismo tem uma grande vantagem, porque ele não trata do assunto como até então as religiões tratavam. Ele trata do assunto à luz da razão, à luz de uma fé raciocinada, que questiona, que crê em Deus, mas sabemos por quê deste questionamento da razão. Não daquele questionamento filosófico do passado que ficava entre os filósofos,
mas o questionamento da pessoa comum, que precisamos de resposta e que queremos saber, afinal de contas, de onde nós veio, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui. Mas enfrentamos lutas imensas, porque criando do berço ao túmulo é o que nós vamos entender hoje desta pequenina parábola, o dom de curar. Pequena parábola, mais rica de ensinamento, porque as parábolas de Jesus traz para cada um de nós uma leitura, um entendimento, uma clareza, que foi quando Jesus andou aqui na nossa mãe terra e foi escrevendo essas parábolas, tipo assim, e deixando para cada um de nós a ser seguido hoje esse exemplo dele. Restituir a saúde aos doentes. O que seria, gente, restituir a saúde aos doentes? A prece, vamos falar primeiramente da prece. Lembra do Chico Xavier, quando o Chico falava assim, que uma prece de uma mãe arromba as portas do céu? E é assim, meus irmãos. A prece oferecida aos doentes é o bem mais precioso, porque quem pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate na porta, ela abre. Quando Jesus fala no seu evangelho, entrai para dentro do vosso quarto, e apagado a luz, orai a Deus em espírito e em verdade. Ele está falando para cada um de nós, não para nós entrar para dentro do nosso quarto, mas esse quarto aqui, o coração, fechar a porta, é o pensamento, porque às vezes o nosso pensamento fica vagando. A gente fica fazendo negócio, comprando, vendendo, brigando com alguém que nos magoou naquele dia. E como que a gente começa a fazer uma prece do Pai Nosso, de repente a gente não sabe nem onde a gente está. A gente começa ela de novo. Haroldo Dutra Dias está falando que é para nós começar esta prece até 10 vezes, se for preciso. Se nós errar, vamos fazer do nosso quarto, do nosso entendimento, dentro do nosso quarto, né, que é o nosso coração, um silêncio. Como a equipe espiritual, uma vez chegou para o Divaldo Franco e falou, Divaldo, cala a boca. E Divaldo ficava assim, mas eu estou calado. Era mentor espiritual de Divaldo. Eu estou calado. E Divaldo falava, e aí Divaldo começava, nossa, eu tenho que fazer isso, a hora que eu chegar na casa do caminho, eu tenho que fazer aquilo. Aí Joana de Anjos falou, você está vendo, Divaldo? Como que você quer o magnetismo? Como que você quer a cura se você não cala? Se você não para com os pensamentos? Agora é a hora de oração. É a hora de comunhão com Deus. É a hora que nós liga com a espiritualidade. Por isso que a prece abre para nós o entendimento, abre para nós o caminho, para nós poder receber aquilo que nós estamos pedindo. O que nós estamos querendo? O que estamos pedindo naquele momento? É saúde, é força, mas precisamos também saber o que nós pede, porque às vezes a gente está passando por dificuldades com uma pessoa difícil do nosso lado, e aí a gente pede, Senhor, me dai paciência. Ai, meu Deus do céu, se a gente pedir paciência, aquela pessoa difícil vai ficar mais difícil ainda. Porque se nós pedimos a paciência, o que acontece? A gente tem que esforçar para ter paciência, não é isso? Para adquirir essa paciência, não é com uma pessoa difícil. A gente não evolui com uma pessoa bonzinha do nosso lado. A gente não evolui sem os desafios.
Por isso precisamos a cada dia saber o que nos pede. Vamos pedir então sabedoria, vamos pedir equilíbrio, vamos pedir luz, vamos pedir a equipe espiritual que estiver disponível para nos auxiliar naquele momento de desespero. E fazemos que o nosso coração limpe daquilo tudo que é ruim que estamos pensando naquele momento. Jesus nos recomenda o trabalho, a ação, o reforço, o esforço, para nós melhorar as nossas condições material, principalmente, meus irmãos, as espiritual. Porque sem o trabalho, a gente não consegue. Infelizmente, felizmente, temos que trabalhar material e espiritual para nós poder alcançar. Porque já pensou se a gente ficar o dia todo dentro de casa, deitado, sem o que fazer? Vocês já imaginaram quanto é difícil? O nosso corpo, a hora que chegar à noite, não quer cama. O nosso corpo está cansado. Por isso precisamos do trabalho. Por isso que viva o trabalho. O trabalho é o maior amigo do homem. Vamos lembrar do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que trabalhou até na última hora do seu desencarne, com mais de 90 anos, estudando o Evangelho ali debaixo do abacateiro. Quantas as vezes Chico via a casa cheia, pessoas subindo na árvore lá de abacate para ver o Chico. E Chico falava assim: estamos com saudade de Jesus. Estamos mesmo. Hoje eu vejo meus irmãos aqui, que lá saiu de vossos lares, outros vieram do serviço diretamente para aqui. Estamos com saudade de Jesus. Porque só Deus para poder pagar vocês, meus irmãos, que vieram aqui hoje. A gente é fraca, mas a gente pede a espiritualidade, a força para a gente dar conta de falar um pouco sobre este rico evangelho que está nas nossas mãos. Também vamos lembrar de Madre Teresa de Calcutá, com seu trabalho decadente, doente. Quantas vezes ela foi ela tratava assim das pessoas, as pessoas davam cama para ela dormir. Mas se chegasse um enfermo do lado dela que não tinha condições de comprar uma cama, a Madre Teresa dava essa cama para essa pessoa. Quantas e quantas vezes a gente via o esforço dela com aqueles mais pequeninos. É isso que a parábola está falando para nós, o dom de curar. Nós temos que ter nós temos mais que querer, ter mais boa vontade, ter mais fé. Aquela fé raciocinada, aquela fé que Jesus disse do tamanho de um grão de mostarda. Olha como que Jesus falou, gente, do tamanho de um grão de mostarda. É muito pequeno, mas ele conhecia que nós não tínhamos capacidade, né, de uma semente maior. Mas se nós tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos atravessar as nossas montanhas, os nossos sofrimentos, de um lado para o outro. Fazer daquele sofrimento, daquela pedra de tropeço, uma pedra para nossas construções. E é esta pedra que precisamos nas nossas construções, dos nossos alicerces. Porque se esse alicerce estiver firme, e esta casa for fincada na rocha, quando vier as dores, os sofrimentos, as decepções, perda de entes queridos, nós não vamos deixar a tempestade levar a nossa casa, que é a nossa fé. Porque nós estamos ali com a nossa casa edificada sobre a rocha. Ressuscitai os mortos. O que seria isso? Isso é a morte, não acaba, gente, do berço ao túmulo. Quando nós não estudávamos a doutrina espírita, nós imaginávamos, né? É só essa vida mesmo, não vou esforçar não. É só do berço ao túmulo. Aí nós conhecemos o Evangelho, conhecemos o Espiritismo,
Os livros de André Luiz, os livros de Chico Xavier, os livros de Emmanuel e muitos outros, sabemos que não é só do berço ao túmulo, que tem uma vida além, que nós somos eternos. Deus não criou nós para acabar só com uma simples reencarnação. Porque como vamos evoluir numa simples encarnação? A gente está, nem sei a quantas reencarnações já viemos, ainda temos muitas outras pela frente. Eu imagino assim, que mais umas 200, mais ou menos. Se Deus der a bênção de nós reencarnar no Brasil, ainda está muito bom, né? Dura se mandar a gente para outros estados. Vai ser mais difícil. Então é hora. Vamos agora ressuscitai os mortos, meus irmãos. Este corpo orgânico, ele fica na terra. Agora o espírito não. O espírito veio de Deus e para Deus ele tem que voltar. Limpar os leprosos. Isto é, ensinar os pecadores a se revelar como todos nós sabemos a lei da ação e reação. Às vezes a gente vê uma pessoa numa cadeira de roda, às vezes a gente vê uma pessoa numa cama, às vezes a gente vê tantas pessoas com câncer, tantas criancinhas, que o coração corta de dor, de ver aquele sofrimento. Só que o espírito é novo, o corpo é novo, mas o espírito é velho. Infelizmente, aquele espírito ali, ele vem de outras reencarnações. E às vezes nessa encarnação, ele mesmo pediu para poder vir naquela situação, para poder resgatar as suas vidas passadas, as suas dívidas, porque somos devedores. Somos espíritos ignorantes ainda não temos muita compreensão do amor ao próximo, de fazer o bem sem olhar a quem. Infelizmente, a gente ainda acha que o melhor é para nós. Aquele mendigo que está deitado na rua, é porque ele não trabalha. A gente já começa a julgar. Será que o nosso Mestre Jesus julgou alguém? Será o que Jesus fez? Jesus não é nosso exemplo? Não é nosso guia a ser seguido? Ele é o nosso modelo. Se ele é o nosso modelo, então vamos acreditar no Mestre, seguir o Mestre e fazer o que o Mestre fez, que foi ajudar aqueles que queriam a palavra de Deus. Porque também, às vezes, a gente quer também obrigar a pessoa a vir para a casa de oração, ir para uma igreja, mudar de situação, e não adianta. Não resolve, porque às vezes a pessoa ainda não quer. O que a gente pode fazer é orar. Orar. Aquela prece do fundo do coração, do fundo da alma, e pedir a Jesus a proteção para aquela pessoa. Que Jesus ajuda, pode ter a certeza que Jesus está no meio de nós. Nós às vezes pensamos que Jesus está muito longe de nós. Não, Jesus está aqui. É só nós fazer o nosso pedido do fundo do coração e pode ter certeza que Ele nos auxilia naquilo que a gente mais precisa. Um homem ajoelhava na frente do Mestre Jesus e diz: Mestre, cura o meu filho, por favor. Eu levei a seus discípulos e seus discípulos não puderam curá-lo. Ele muitas das vezes ele cai no fogo, ele cai na água. Mestre, por favor, cura meu filho que é lunático. E Jesus, levantando a mão, colocando na cabeça daquele menino, o menino foi restituído à saúde. Ninguém viu o magnetismo, os bons fluidos do nosso Mestre Jesus. Mas quando Jesus orava, ele orava com fé.
ele orava com fervor, com amor, porque foi isso que ele veio aqui entre nós fazer. Por isso, às vezes a gente pensa, mas é Jesus, ele é evoluído. Nós não somos evoluídos ainda. Mas Deus, nosso Pai, não criou nenhum filho melhor do que o outro, não. Quando Jesus disse que vós sois deuses, é porque nós ainda podemos alcançar este magnetismo, estes bons fluidos que só o Mestre Jesus veio e mostrou aqui para cada um de nós. Depende de nós querer. Se nós quiser, nós conseguimos. Vamos começar. A hora é agora. E também, gente, tem uma passagem do Chico Xavier, quando diz aqui, né, ressuscitai os mortos. Chico, sabe aonde o Chico tinha paz, gente? No cemitério. Às vezes à tarde, às vezes à noite, ele ia para o cemitério, porque na casa da prece ele não tinha. Toda hora tinha uma pessoa lá pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo uma carta, um auxílio, porque o seu filho desencarnou numa enxurrada. E Chico, com maior amor, abraçava aquela mãe e chorava junto com aquela mãe. Mas um certo dia, Chico foi ao cemitério para ter um pouco de paz. E Chico, vendo um espírito correndo de um lado para o outro, e o Chico foi conversar com ele, porque Chico é amor. E Chico conversava com todos aqueles espíritos desencarnados ali no túmulo. E Chico perguntou a ele, meu irmão, o que faz aqui? Porque ele estava com um cheiro bem forte de cachaça. E o Chico, e ele fala aqui, ô Chico, eu estou aqui porque estes espíritos que não querem largar o corpo, eu vou lá embaixo, lá dentro do caixão, e pego esse espírito e trago ele. Ressuscitai os mortos. Porque ninguém morre. E esse espírito contando para o Chico como que ele tinha que fazer. Por isso, ele encostava com um copo vivo, uma pessoa que estava bebendo a cachaça ali, para que ele emanava aquela energia para poder ter força, dar conta de ir lá dentro do túmulo buscar o espírito, porque o corpo estava podre. Então isso, gente, tudo que Deus faz é perfeito. Até para isso tem espíritos preparados, porque quando nós desencarnamos, não queremos largar este corpo carnal, ficamos apegados ainda muito na matéria, a gente fica ali junto com nossos corpos, infelizmente. Tem que ter espíritos para poder ir lá e tirar nós, com uma prece, com uma reunião mediúnica também. Quantos e quantos sabem que na reunião mediúnica as orações para aqueles espíritos que estão adormecidos, achando que ainda estão encarnados, com a oração, com o magnetismo, com os bons fluidos daquela hora ali, das reuniões de desobsessões, muitos espíritos que estão ainda agarrados naquele corpo aprodecendo, eles são resgatados. Isso é a bênção de Jesus, meus irmãos. E também, gente, aquela mulher, vocês já viram contar aquela história daquela mulher hemorroíça, que ela tinha 12 anos, que ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. Só que ela tinha uma fé em Deus. O dia que eu tocar nas vestes do meu mestre, eu vou ser curada. Ela já era expulsa de casa, porque naquela época, se a mulher tivesse menstruada ou com hemorragia, ela era impura. Olha como evoluiu, gente. Ela era impura e ela foi jogada para fora de casa. Se a pessoa tivesse uma lepra também, ela era jogada para fora de casa, para não contaminar as outras pessoas. E esta mulher, a hemorroíça, quando ela veio rastejando e viu falar que Jesus ia passar por ali,
E Jesus está passando rapidamente, porque ele ia na casa de Jário orar pela filhinha dele, porque eles mandaram chamar Jesus, que a filha dele estava morrendo. E Jesus passa no meio daquela multidão e para. E Jesus fala para Pedro: Pedro, alguém me tocou. Aí Pedro: Senhor, todos querem te tocar. Ele falou: não, mas foi diferente, porque de mim saiu virtude. E quando esta mulher vem chegando, se rastejando aos pés do Mestre Jesus, e ela disse: Mestre, fui eu. E o nosso Senhor Jesus levanta a mão por cima da sua cabeça e diz: a tua fé te curou. Vá em nome de Deus. É isso, meus irmãos, que o nosso Mestre fazia e faz até hoje. É o dom da cura, é o dom da libertação. E esta mulher nunca mais teve esta hemorragia. Por isso, meus irmãos, se nós for falar dos milagres que aconteceu, da fé das pessoas naquela época, porque naquela época não tinha um remédio, naquela época não tinha dinheiro para poder pagar um hospital. Hoje é tudo mais fácil, mas só que hoje a nossa fé é bem menos. E quando Jesus fala também na parábola, o dom de curar, expelir os demônios. O que Jesus está falando? Expelir os demônios. Encaminhai os espíritos obsessores ao perdão e à prática do bem. Como Jesus diz que nenhuma ovelha se perderá neste rebanho. Porque Jesus disse que se uma ovelha estiver perdida, ele deixa as 99 e vai atrás daquela perdida. Às vezes tem um ladrão e nós fica doidinho para poder, tem que morrer. Miserável, me roubou, me assaltou. E Deus, que é Pai, e a nossa Mãe Maria Santíssima, que é Mãe, fica pelejando para alguém dar bons conselhos para aquela pessoa que está roubando, que está matando. É assim Deus nosso Pai. Por isso que Jesus disse: nenhuma ovelha do meu rebanho perderá. Porque Ele vai atrás. E se for preciso, Ele joga ela no ombro e traz, quando Ele aceita. Porque às vezes os vícios, meus irmãos, é tão difícil de largar dos vícios. Às vezes a gente que é mãe, a gente ora pelo filho, mas tem que saber a hora também que ele aceita largar. Porque a pessoa também tem que querer. Porque não adianta nada a gente ficar falando, implorando, não resolve. Tem que partir da pessoa, porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Então todos nós precisamos, meus irmãos, orar sim. Mas não adianta ficar falando muito. Não adianta ficar implorando muito. Cada um segundo as suas obras. E precisamos, meus irmãos, é do trabalho, é do amor, porque o nosso exemplo arrasta a cada um de nós. E como Jesus diz, nenhuma ovelha se perderá. Pedro, que era chamado Pedro Trovão, porque Pedro era bruto, era rebelde. Pedro não aceitava nem que as mulheres comiam à mesa com eles. E Jesus fala aos Pedro, Pedro, os espíritos das trevas quer te drobar como dobra um pé de trigo. Mas eu implorei a meu Pai que orasse por ti, para vós poder mudar, porque você é meu vaso escolhido. E quando Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz:
Sim, Senhor. Depois que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, quando Jesus aparece para ele, ele pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, Senhor. E Jesus diz, 3ª vez: Pedro, tu me amas? E Pedro já não está aguentando mais. Ele já estava chorando. E ele diz: mestre, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus diz: então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. E foi o que Pedro fez. Em Deus da partida do nosso Mestre Jesus, Pedro começou a orar, a visitar os leprosos, a dar de graça o que de graça Jesus deu para ele. O que ele tinha de bom era o bom coração, era aquele amor sincero no próximo, era aquele amor profundo que ele tinha no nosso Mestre Jesus e seguiu o seu exemplo. Quando Pedro mais João, o evangelista, vai para o templo orar e tem um concho e pede Pedro, estende a mão, aliás, né? Me dê uma esmola. Tipo assim, uma pessoa ali na rua, ali, todos nós passamos, e esse concho está ali, esse paralítico, pedindo uma esmola a cada um de nós. E Pedro, que tinha aprendido a lição com o nosso Mestre Jesus, diz: eu não tenho ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E esse concho levantou e andou, maravilhadamente agradecendo a Pedro, porque ele era paralítico de nascença. Agora imagina, se Jesus fala que nós também pode fazer o que ele fez ou ainda mais. Imaginamos, meus irmãos, que Jesus passou este ensinamento para os seus 12 discípulos, porque todos, meus irmãos, eram médiuns. Todos praticavam a caridade, o amor ao próximo. E Pedro, meus irmãos, tinha aprendido tão direitinho o que o Mestre ensinou, que é aquela pureza, aquele amor, e falou para ele: se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então, meus irmãos, o que estamos fazendo aqui hoje é um simples comentário do Evangelho de Jesus, porque ele é rico em conhecimento. O nosso entendimento é muito pouco para poder dar conta de falar um pouquinho sobre essas parábolas de Jesus. É isso, meus irmãos, que estamos fazendo aqui hoje, tentando apacentar as ovelhas do nosso Mestre Jesus. E cada um de vós que está na plateia, pode vir aqui, pode estudar o Evangelho, pode estudar o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênesis, o livro Céu e Inferno, a codificação do nosso querido Allan Kardec, que deixou para cada um de nós. E vós pode também apacentar as ovelhas do nosso Mestre Jesus. Dai de graça o que de graça recebeste. Quantos de vós e de nós sabe, todos nós temos uma profissão. Aquela pessoa que sabe costurar, ela pode confeccionar roupinhas para as crianças, para agasalhar as crianças. Aquela pessoa que sabe fazer uma comida, pode também fazer uma marmitex para doar para as pessoas que estão na rua. Agora vem o frio, estão com frio, com fome, com sede. Cada um de nós temos uma profissão e cada um de nós podemos fazer um pouco mais. Uma prece. Às vezes tem pessoas que não querem uma cesta básica. Às vezes tem pessoas que estão carentes de um abraço, de um aperto de mão, de um olhar,
de uma boa noite, de um bom dia. Oi, como você vai? Que eles não escutam isso. Para eles, para nós, eles é como estranhos. Sabe aquele empregado, aquele porteiro que está ali trabalhando 24 horas, 12 horas, 8 horas? Às vezes a gente passa por ele que deixou o prédio limpo para nós andar, o elevador limpo, o shopping brilhando, a gente nem dá um bom dia, a gente nem vê a pessoa passando. Será que estamos apacentando as ovelhas de que Jesus pediu para nós apacentar? O que estamos fazendo? Que Jesus é o nosso guia, o nosso modelo. Estamos fazendo, estamos seguindo Ele? Fazendo o que Ele fez? Não, infelizmente ainda estamos longe. Mas estamos no caminho. Hoje estamos aceitando o Evangelho. Hoje estamos aceitando uma casa de oração, que seja uma igreja, qualquer seita, mas aquela que prega o nome de Jesus. Aquela caridade que é ligar para um parente, que às vezes a gente está meio aborrecido, às vezes por pouca coisa. Vamos dar uma ligadinha e falar assim: oi, você me desculpa? Você me perdoa? Sabe, esse bem que a gente está fazendo não é para o outro, meus irmãos. É para nós mesmos. Nosso fardo fica mais leve quando nós perdoamos, quando nós amamos, quando nós praticamos a caridade. Infelizmente, a nossa hora já venceu. Vamos agora fazer, terminar o nosso estudo da noite. Nós temos, meus irmãos, como desafio superar os laços da matéria para então alçar o voo do desenvolvimento das duas asas, que Emmanuel chama de amor e sabedoria. Emmanuel fala para nós dessas duas asas que temos que ter, que é do amor e da sabedoria. Porque se não tivermos amor, essa asa cai. Se não tivermos a sabedoria, a outra asa cai. E para nós pegar este voo, nós temos que ter a sabedoria e o amor. O voo para o encontro com o nosso Criador. E nós não vamos alçar o voo se tivermos preso à nossa matéria. Disse Jesus: só os puros de coração verão a Deus. E a gente não se purifica se estiver preso, meus irmãos, à matéria. Porque a matéria é uma dimensão muito grosseira. Então, para alcançar esta trajetória evolutiva, precisamos compreender que fomos criados para um propósito de evolução, pois tudo que Deus criou e cria é evolução. Uma boa noite a todos, que Jesus abençoe a nós todos. Muito obrigada.